Eu vou fazer esse vídeo aqui como direções bíblicas para encontrar chaves hermenêuticas e não das chaves hermenêuticas em si. Eu já postei um vídeo sobre a chave hermenêutica da lei da contradição, né? De outras questões que fluem disso, da inerrância bíblica, infalibilidade bíblica. E eu vou dar dois exemplos bíblicos aqui de situações em que a própria Bíblia vai nos demonstrar como encontrar uma chave hermenêutica, ou seja, um meio para interpretar ela própria, tá? Então, quando Jesus ele é questionado pelos fariseus ali sobre o casamento, ele fala assim: olha, por causa da dureza do vosso coração vos deu Moisés esse mandamento, mas no princípio não era assim. Então Jesus ele estabelece um princípio lá no Éden de como deveria ser a vida, né, do homem, né, como ser humano, como deveria ser o casamento, etc. Então você tem uma união monogâmica heterossexual, né, entre um homem e uma mulher. Então essa visão de casamento ela é restabelecida ali. Esse princípio que Jesus usa de restabelecer algo conforme a natureza original, ela nos diz respeito a duas coisas. Primeiro, a graça de Deus. Jesus, a graça veio através de Jesus. A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio através de Jesus. Ou seja, o que é a graça? É restabelecer os padrões originais da natureza. Então, quando Jesus faz isso, ele está demonstrando que uma das tarefas da graça de Deus, ele como manifestação dessa graça, é restabelecer a natureza original do homem, aquilo que ele foi feito para ser, etc. Tá? Então, obviamente, isso diz respeito à obra de regeneração que o Espírito Santo aplica em nós, através da obra de Jesus Cristo. Nós somos santificados, né? Então nós obedecemos e também deixamos de fazer aquilo que a Bíblia ordena que deixamos de fazer. Então, isso é santificação. Então, esse princípio de estabelecer algo conforme o início, não só da criação, mas conforme a primeira menção em que algo é dito na Bíblia. Então, por exemplo, a primeira menção de uma união entre um homem e uma mulher na Bíblia original é Gênesis, ali no 2º e 3º capítulo, né? Se fala sobre a união no 2º capítulo especificamente do homem com a mulher. Então, esse princípio é chamado de princípio da primeira menção, que ele estabelece um padrão para o assunto, para o tópico, pela primeira menção em que esse assunto ele é citado na Bíblia. Obviamente existe o princípio que é chamado de revelação progressiva, que é um princípio em que cada vez mais nós temos luz, né? Ele é um princípio que ele está na regeneração e também está na própria Bíblia, que ela vai esclarecendo certas coisas conforme o tempo, né? Então, por exemplo, ali podemos usar o próprio exemplo do casamento. Eles já tinham uma revelação inicial de que o padrão de Deus era um homem e uma mulher, né, monogâmico, heterossexual, mas existiram, né, muitos casamentos ali de homens com diversas mulheres, né, mas vem Cristo, então ele lança luz novamente a esse princípio original. Então você tem aí a revelação progressiva também, né? Demonstrando que aquelas coisas que aconteceram no Antigo Testamento eles não eram padrão original de Deus para o homem. E também nós podemos ver no princípio da revelação progressiva outras coisas como a clareza da doutrina da substituição penal, da doutrina da imputação da justiça de Cristo, por exemplo, que é uma doutrina que Paulo vai abordar ela, né? Adão, então, ele é um protótipo, porque ele é o primeiro Adão, ele é o primeiro representante federal, e Cristo, então, o segundo Adão,
ele é o representante federal dos eleitos. Mas enfim, isso aí é o princípio da revelação progressiva. Nós temos ele na Escritura Sagrada a partir da própria Escritura Sagrada. Como ela se revela, ela vai se revelando aos poucos e não de uma vez, né? Então ela progride, ela vai cada vez mais dando informações para nós sobre aquilo que ela mesmo disse. Então, você pode ver o princípio da revelação progressiva pela própria Escritura, história bíblica, e você pode ver o princípio da primeira menção pela primeira menção em que algo é citado na Bíblia, né? É um princípio que vai nortear, aquela primeira menção vai nortear basicamente aquilo que a Escritura ela quer dizer a respeito do assunto, né? Então são chaves hermenêuticas, né? Isso. E existe, a gente poderia citar outros princípios, mas eu vou deixar vocês meditando nesses aí no dia de hoje, tá?